Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, glorificado. Senhor, aceita o pecador, Senhor. Nós viemos como estamos, Senhor, crendo na Tua sublime graça, na Tua misericórdia, meu Deus. Em nome de Jesus, continua perdoando nossos pecados, continua perdoando as nossas fraquezas e falhas, Senhor, pois nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, lavados e purificados pelo Teu sangue, meu Deus. Sim, meu Deus. Agora venha pelo Teu Espírito Santo ministrar a Tua palavra a nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós lhe rogamos encarecidamente, Senhor. Amém e amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Graças a Deus por este amanhecer. Graças a Deus por mais esse dia de bênção. Nós vamos dar sequência então, esse nosso estudo que temos tido. Vamos continuar meditando a respeito de onde e quando as Escrituras se cumpriram. Nós iniciamos esse estudo há várias escolas dominicais atrás, onde nós começamos meditando muito antes do tempo existir, as coisas que ocorreram mesmo antes, até mesmo da luz existir. E agora nós daremos sequência à nossa meditação. E nós então, na última escola, nós concluímos na quinta era, e hoje iniciaremos na sexta era. Nós não vamos nos reter muito nessa sexta era, porquanto temos muito o que vermos na sétima era, e eu pretendo que não seja muito demorado o nosso estudo de hoje. Mas, então, a carta, a Escritura, a sexta era, se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Essa sexta era, como temos aprendido, é a era de Filadélfia, e ela teve a sua duração por volta do ano 1750 até por volta do ano 1906. Teve uma duração mais ou menos de 156 anos. E a carta dela, Cristo diz, Apocalipse 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Esta era de Filadélfia, ela é considerada como a era da porta aberta, especialmente por esse versículo. E Jesus faz menção nesse versículo da porta que ele abriu na era anterior a essa, a era da reforma, o protestantismo. Por isso essa era é considerada por todos os estudiosos da palavra como a era da porta aberta. Deus abriu uma porta, a porta da restauração da palavra original. E é óbvio que o adversário, especialmente por meio do sistema romano, ele tentaria de todas maneiras fechar essa porta. Ele tentou de toda maneira parar essa obra que Deus iniciou por meio de Lutero na era anterior. Mas Jesus está dizendo: foi eu que abri essa porta. Então o profeta fala: e essa porta há de entrar,
ela levaria até o Pentecostes. E dando sequência ainda, essa porta que se abriu, está aberta desta era para esta era, ela levaria até nós hoje a revelação da totalidade da palavra. Então, graças a Deus, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei a hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso fica bem específico para nós agora nesta era, porque Jesus falou que aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tomado. Então nós precisamos guardar o que temos, essa fé, essa revelação. Muitos aí, né, obtiveram essa fé que nós temos, essa revelação que nós temos, e hoje nem isso tem mais. Perderam até essa fé, duvidaram até dessa revelação. Então Jesus diz o quê? Que isso é tirado daquele que perdeu e dado àquele que tem. Então nós que temos, precisamos segurar já essa revelação, vigiar, porque o adversário está tentando minar essa revelação, está tentando tirar de nós o que nós temos, irmãos. Ele quer fazer nós de alguma maneira duvidar dessa revelação, dessa palavra. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora tem pessoas aí interpretando que esse novo nome é brando, né? Que coisa, né? Está meditando ali, né? Há tanta doutrina aí, né, envolvendo o Umbanda, a mensagem, que a gente acha até um absurdo, né? Cada situação, né? Mas graças a Deus nós precisamos reter essa revelação, né? Para que nós também não caiamos nessas confusões aí, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu disse, eu não vou me repetir nessa era, eu vou apenas ler o que está dizendo, né? E nós vimos, pela revelação do profeta de Deus, que o mensageiro desta era foi o Wesley. Wesley foi um grande missionário. Ele andava por dia 100 quilômetros a cavalo, fazendo missões, evangelizando. E essa era foi a era mais missionária que houve. Essa era foi uma era onde o evangelho da restauração alcançou todo o mundo conhecido da época. O Wesley foi sim um grande missionário, porém ele trouxe algo a mais que Lutero tinha trazido então. Lutero pregava a salvação pela fé, que é óbvio, a salvação é pela fé. No entanto, Lutero não trouxe santificação, por exemplo, né? No tempo de Lutero, a pessoa que cria, ele pensava que isso era tudo, bom, era salvo por isso. Mas o Wesley trouxe a mensagem de que a fé sem a obra é morta. E por isso ele pregou que sem santidade ninguém verá Deus. E é por isso que nossos irmãos luteranos não puderam receber o Wesley, porque o Wesley ensinou a santificação e Lutero tinha ensinado. Mas então nós sabemos que o Wesley também não pregou tudo, restaurou tudo. Depois veio os pentecostais de 1906, restaurando ainda mais da palavra, que era o batismo do Espírito Santo.
Sim, Wesley, ele previu que quando ele partisse, os wesleyanos, os metodistas, eles se denominariam e o Espírito Santo sairia deles. E isso de fato aconteceu. Nós estamos em dias que se Wesley, se mesmo Lutero ressuscitasse hoje, ele ficaria muito triste e envergonhado daquilo que é hoje os wesleyanos, os luteranos. Mas enfim, vamos dar sequência, já vamos para a sétima era, que a sétima era é o que mais nos importa nessa manhã, e tem muita coisa para nós ver aqui. A era de Laodiceia, essa era que se inicia por volta do ano 1906. Essa era se iniciou por volta do 1906, que foi o ano quando aconteceu ali aquele grande derramamento do Espírito Santo na rua Azusa, em Los Angeles, onde Deus restaurou novamente o dom do Espírito Santo. E a mensagem para Apocalipse está em Apocalipse 3, verso 14, para a nossa era. Nós aprendemos que Laodiceia significa o quê? Alguém lembra? Não, o significado. Lembra, irmão? O significado. Laodiceia, nós aprendemos aqui, foi sexta-feira. Laodiceia significa direito do povo, né? E o profeta fala: é isso que torna essa era tão má, tão pervertida. Todo mundo reivindica direito, todo mundo tem direito, né? Toda espécie, né? As minorias falam, tem direito. Hoje, se você pregar contra homossexualismo, por exemplo, se tiver um homossexual presente, ele pode processar, tem direito. Se você pregar contra lésbica, se tiver um presente, pode processar. Todo mundo tem direito. Ninguém quer abrir mão dos seus direitos. E o profeta fala: é isso que tem levado a essa era a ser tão degradante, tão pervertida. Todo mundo tem direito de falar e de fazer o que bem entende. Mas aqui está a carta de Deus para esta era. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém. Agora vamos nos reter isso aqui um pouquinho. Isso diz o Amém. Quem é que está dizendo aqui? É Jesus Cristo, não é? Agora, o que significa Amém, gramaticalmente falando? O que significa Amém? Quem sabe dizer o significado da palavra Amém? Assim seja. Agora, assim seja, é um desejo, é uma esperança que algo aconteça. É uma esperança. Agora, vamos pegar aqui. Jesus é a esperança de Deus que algo aconteça? Jesus é a esperança de Deus? Deus está torcendo que algo aconteça? Tomara que seja, assim seja. Não. A palavra amém, gramaticalmente, no pé da letra, ela realmente significa assim seja. Mas o judeu, o povo de Israel, eles não usavam a palavra amém para dizer assim seja, ou dizer tomara que seja. Por exemplo, né? Eu estou pregando algo aqui você fala amém. Se for levar na gramática o pé da letra, você vai estar dizendo assim seja, irmão, tomara que seja isso mesmo. Mas os judeus, o povo de Israel, quando dizia amém, eles diziam amém no sentido de isso é verdade. Aleluia. Então, amém, na maneira que o apóstolo está escrevendo, na maneira que o próprio Jesus disse, ele não está dizendo esse é o assim ser de Deus, esse não é o tomara que seja de Deus. Então, isso diz o amém, significa isso diz a verdade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você dizer amém para a
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós estudamos, no começo desse estudo, quem foi a primeira criação que Deus fez? O Espírito, o Jeová, o Eterno. Qual foi a primeira criação dele? Quem sabe, quem lembra? A primeira criação de Deus foi o Logos de Deus, Cristo. Diz aqui Jesus, o princípio da criação de Deus. Então Deus, o Espírito que a Bíblia fala, que é invisível, que é eterno, que nunca foi visto por ninguém, nem vai ser visto, Ele criou para si um corpo, uma teofania, um Logos, a saber, Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O que Jesus fala para esta igreja de Laodiceia. Agora isso podemos trazer para nós. Aqui Jesus está dizendo que Ele não gosta de crente morno, de crente ali. Não. Ele prefere que a pessoa seja frio logo, para mim ser sincero, ou seja um crente fervoroso, um crente que ora, um crente que lê a palavra, que ouve a palavra. Deus não quer crente, meio profeta. Deus não aceita meio crente. Não. Deus não quer meio crente. Deus quer pessoas quentes, ferventes em oração. Aquele crente que é tão cheio de Deus, tão quente no fogo do Espírito Santo, que quando o diabo toca nele, o diabo toma um choque de 10.000 volts. É isso que Deus quer. Podemos lembrar do testemunho daquele jovem que pegou um ônibus na grande cidade, e esse jovem de tanta oração, jovem tão consagrado, tão cheio de Deus, e ele sentou-se na poltrona do banco ali, e uma jovem se vestia vulgarmente, com espírito de adultério, de fornicação, começou a mexer com ele. Aquele jovem tão consagrado, tão íntegro, tão cheio de Deus, e aquele jovem ali orando, pedindo misericórdia, aquela moça mexendo com ele, isso insinuando para ele, e ele ali em espírito de oração. Aquela jovem resolveu passar a mão no braço dele. No momento que ela tomou como um choque tão poderoso que ela voou lá no corredor do banco e caiu lá, espatifando no corredor do ônibus. A unção e o poder que está naquele jovem. Nós precisamos estar assim, irmão. O diabo tem que tocar em você e tem que tocar um choque de 10.000 volts. Aleluia! Deus não quer crente morno, Ele quer crente fervente, oração, consagrado, cheio dele. Irmãos, vamos falar das nossas igrejas. Tá ou não está ficando mora a nossa igreja? Tá. Se tornando igrejas mora, que para você tirar um amém da igreja, meu Deus do céu, você vai ficar rouco, perde a voz de pular, de gritar, de correr para ir para cá. Graças a Deus, eu amo essa igrejinha aqui. Aqui tem pessoas aqui que respondem com amém, que dá glória a Deus. Mas tem lugar que você prega aí, irmãos, meu Deus, para você ouvir glória a Deus, dá trabalho. Dá trabalho. Tá, o formalismo, a frieza. Não, eu sou da mensagem, eu sou do tabernáculo da fé, está tudo bem. Jesus voltar, eu vou ser arrebatado. Não, não vai assim não. Não vai assim não. É para aqueles crentes que estiverem realmente ali, no pé do altar, nos pés da cruz, consagrando, buscando, jejuando, clamando. Essas pessoas que estão o tempo todo, o coração está gemendo. Talvez a pessoa trabalhe demais, não tem tempo para orar, para jejuar, mas está 24 horas com o coração gemendo. A irmã lavando a louça, mas o coração está gemendo. Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Volta, Senhor, eu quero ir embora
Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus tem enjoo de um crente morno, enjoa ele da ânsia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A igreja, talvez não é rica naturalmente, né? Mas se pensa rico de revelação, né? Eu sou rico de revelação, eu tenho toda a mensagem, eu creio no profeta, não tenho mais falta de nada, está tudo bem comigo. E não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Aleluia. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha a mensagem de Deus para a igreja de hoje. Eu te amo, é por isso que eu estou te repreendendo. Sê zeloso e arrepende. Como temos pregado muitas vezes aqui, volte ao primeiro amor. Eis que estou à porta e bato. Agora aqui essa carta é para uma igreja, não é para um indivíduo. Nós usamos muitas vezes esse versículo como evangelístico, né? Como que mencionando o coração do pecador. Aí que pode ser aplicado. Mas nesse caso aqui, Jesus não está dizendo para um indivíduo, está dizendo para a igreja da era. E daí, então você está na porta batendo, é porque está de fora da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouviu o recado de Deus? Você que vai ouvir a internet, está me ouvindo o recado que Deus passou? Deus não quer você morto. Deus não quer você aí, meio crente. O profeta fala que em cima do muro pertence ao diabo, né? Em cima do muro pertence ao diabo. Deus não quer ninguém em cima do muro. Ou você fica do lado dele, totalmente, com dois pés do lado dele, e corpo, alma e espírito. Agora, quem é o mensageiro dessa era? Quem é o mensageiro desta era? Agora o profeta fala: eu duvido muito que qualquer era, em verdade, haja conhecido o mensageiro de Deus, que Deus lhe havia enviado, com exceção da primeira era, onde Paulo foi o mensageiro. E mesmo naquela era, muitos não reconheceram como tal. Nós vimos aqui alguns cultos atrás o tanto que Paulo lutava para convencer que ele era o apóstolo para aquela era. As pessoas duvidavam dele. Ninguém queria, não, Paulo não. Paulo até perseguiu a igreja, Paulo até prendeu alguns irmãos, foi conivente com a morte de Estevão. Não, Paulo não. Mas nós vimos, nós lemos na primeira era que Deus, o próprio Deus, em Isaías 49, afirmou que Paulo é esse mensageiro para a primeira era. Mas mesmo Paulo tem muitas oposição, e hoje não é diferente. Sabe por quê? Porque o homem sabe muito do passado. Os estudiosos sabem bastante do passado, mas sabe pouco do futuro e não sabe nada do presente. É fácil você estudar a Bíblia e ver o que aconteceu. É razoavelmente
se cumpre, né? Na sétima era se cumpre Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Agora, qual é o dia do Senhor? Filipenses 1, verso 6, que diz: aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. Então, se Filipenses 1, verso 6 diz que o dia do Senhor é o dia do arrebatamento, então Malaquias 4, verso 5 também diz que o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Então, antes do arrebatamento, Malaquias 4, verso 5 tinha que se cumprir. E a Bíblia promete aqui que antes do arrebatamento Elias é enviado outra vez na terra. Agora, muitas pessoas, né? Não estou pregando só para vocês, estou pregando para os que me ouvirão na internet também. Muitas pessoas não conseguem ver essa escritura se cumprindo. Eles não conseguem ver Elias e seus ministérios na Bíblia. Eles pensam que Elias foi só no dia do Elias, o tisbita, o morador de Gileade. Não. A Bíblia mostra claramente que Elias veio 5 vezes ao mundo. 5 vezes. Vamos ver na Bíblia, a Bíblia mostrando isso. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. É a primeira vinda de Elias. Está escrito: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, que foi a primeira aparição de Elias. Mas Elias logo veio pela segunda vez naquele ministério. Sim, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu pediu, olha que ousadia de Eliseu, né? Ele pediu ser 2 vezes mais do que Elias. Eu quero porção dobrada desse espírito que está em você. E então nós vimos que esse espírito de Elias caiu em porção dobrada sobre Eliseu. Então essa é a segunda vez que aquele espírito, olha como é que a Bíblia, ela mesmo se explica. E não foi o homem Elias voltando pela segunda vez, não foi Elias, né, o homem Elias reencarnando de novo, não. Foi aquele espírito ministerial, o espírito de Deus, que estava sobre um homem chamado Elias, voltou sobre Eliseu. E esse espírito volta pela terceira vez. Lucas, capítulo 1, verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Agora eu quero que vocês gravem isso que eu estou enfatizando, porque na quinta manifestação de Elias eu vou contradizer algo que vocês sempre aprenderam. Eu vou mostrar para vocês que algo que vocês sempre aprenderam está errado, conforme a Bíblia. Então preste atenção. A segunda manifestação de Elias foi o Espírito que está sobre Elias em porção dobrada sobre Eliseu. A terceira manifestação de Elias foi em João Batista, Lucas 1,17, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos,
A Bíblia prediz a vida de João Batista. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Agora preste atenção aqui, como é que a Bíblia é maravilhosa. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Agora aqui em Lucas, nós lemos, Lucas 1,17, está dizendo: e irá adiante dele o Espírito em virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência. Agora, por que ele não fala converter o coração dos filhos aos pais? O anjo disse que João Batista ia converter os corações dos pais aos filhos, mas não disse que ia converter o coração dos filhos aos pais. Por quê? Se Malaquias falou que esse Elias converteria o coração dos filhos aos pais. Aleluia! Eis a revelação aqui, porque essa segunda parte do mesmo versículo é para um outro ministério que haveria de vir, não é para João Batista. Não era João Batista que ia fazer isso. Jesus mesmo confirmou que João Batista é Elias para os seus dias. São Mateus 11, verso 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Irmãos, nós pregamos o irmão Brana, e muitos creem no irmão Brana, especialmente os novos convertidos, mas eles não pegam realmente quem é esse mistério sobre o irmão Brana. Eles pensam que o irmão Brana é um profeta, beleza, mas não conseguem ver o quão grande é esse mistério que está sobre o irmão Brana. O ministério aprendido na Bíblia. Vamos observar, continuando aqui, Mateus 17, verso 12 e 13. Jesus ainda faz menção de Elias para aqueles dias. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram em tudo o que quiseram. Eles iam matar o Elias. Olha como é que é. Nos tempos de João Batista não tinha a Bíblia no Novo Testamento, e aqueles pastores, aqueles fariseus, aqueles teólogos dos seus dias não puderam ver que João Batista era o Elias para os seus dias. Hoje é fácil qualquer teólogo aí pegar a Bíblia: ó, João Batista era Elias. É fácil, porque hoje temos a Bíblia. Mas em Elias hoje, que não temos mais a Bíblia, quem é que pode ver? Está conversando com alguém, parente meu, tentando mostrar para eles o ministério de Elias para nossos dias, do irmão Brana, e essa pessoa me diz: ó, eu vou crer, eu vou crer que o irmão Brana é Elias para nossos dias, se você mostrar para mim o nome dele na Bíblia. Aí eu vou crer. Eu falei: seu incrédulo. Mas vamos aqui então, já que você quer Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Agora volte aí seu pensamento. Imagina você vivendo os dias de João Batista. Você na beira do Jordão ouvindo João Batista. No tempo dele tinha a Bíblia no Novo Testamento? Não tinha. Tinha só o Antigo Testamento, perfeito. Agora você não está vendo hoje, você está vivendo no dia de João Batista, não tinha Novo Testamento. Mostra para mim o nome João Batista no Antigo Testamento. A mesma pergunta que você me fez, você faria para Pedro e André, que criam que João Batista é Elias. Não tem jeito, é o mesmo Espírito incrédulo nos dias de João Batista está hoje. Aqueles que não creem no irmão Brana hoje, também não creriam em João Batista e muito menos em Jesus, porque não podem ver pela revelação. Não tem revelação. Elias já veio, fizeram
O versículo 6 de Malaquias 4 ainda está incompleto. Ele ficou só completa metade dele pelo ministério de João Batista. João Batista converteu o coração dos pais aos filhos. Quem eram os pais? E quem eram os filhos? Os pais eram a igreja judia, era o judaísmo. Os filhos, cristãos, cristianismo. Converteu o judaísmo para o cristianismo. Fizeram os pais para os filhos. Mas João Batista não converteu o coração dos filhos a seus pais. Esse ministério havia de vir ainda. E Jesus disse a respeito dele, São Mateus 17, verso 10 e 11. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E aqui se cumpre então a segunda parte de Malaquias 4, verso 6. Ele converterá o coração dos filhos a seus pais. O que significa isso? Esse profeta veio para levar esses filhos do Pentecostes, a esses filhos da igreja primitiva, levar ele de volta para os pais da igreja primitiva, levar esses filhos de volta ao Pentecostes. É por isso que eu prego tanto aqui, igreja, que nós precisamos voltar ao poder pentecostal. Nós precisamos ter aquilo que o Pentecostes teve no nosso meio. Na igreja do Montblanc tinha, no profeta tinha, na igreja do Montblanc tinha profecia, falava em língua, interpretava, tinha sinais, maravilhas, tinha cura de enfermos. Essa é a igreja original. A nossa igreja tem que ter essas coisas. O problema é que, como eu falei no começo agora, a igreja, né, eu vou usar aqui o nome, Tabernáculo da Fé, foi se tornou tão formal, que as pessoas começaram a ter medo de manifestar dor. Se alguém faz em língua, é escandalizado. Então o maior problema contra essa manifestação no nosso meio é justamente a tradição da nossa própria igreja, que limitou a operação dos dons. Porto Velho, no começo tinha a irmã Marlene dela, que profetizava, falava em língua, né? Por que parou? Por causa dos escândalos, as pessoas ficaram escandalizadas. Eu mesmo, em 2014, entreguei a profecia na igreja que o rio ia subir, ia alagar, muitas pessoas ia ficar sem casa, sem moradia, e Deus mandou a igreja orar pelos ribeirinhos. Eu sofri mais de 3 anos de perseguição em Porto Velho. O Luiz quer ser profeta, Nunca mais eu entreguei a profecia da igreja por causa dos escândalos. E aí eles lembram o que aconteceu? Não lembram. Só lembram que o Luiz quer ser profeta, mas não lembram o que aconteceu, que eu falei. 2014 teve uma enchente que ele mandou tudo. Até hoje o Luiz quer ser profeta lá na chácara Jacaré. Até hoje ele lembra disso, mas não lembra o que aconteceu, o que foi dito. Incrédulo! Aí hoje fica aí, patinando, querendo voltar, né? Manufatura, querendo falar em língua na marra, querendo profetizar na marra. Fica aí! O grande avivamento da coisa do Brasil é nada! É nada! É nada! Manufaturando. Estamos assim. Você vai tentar fazer essas coisas que eu prego para você aqui, sobre a restauração da árvore noiva.
Vai tentar falar isso lá na luz da igreja para você ver. Dá mensagem mesmo, dá verdade. Para você ver se você não é reprovado. Irmãos, eu digo para vocês, igreja de Nova Moré, vocês são privilegiados. Vocês estão ouvindo coisas que oxalá que toda a igreja do Brasil estivesse ouvindo. Ah, você quer ser especial? Não, não quero ser especial. Mas Deus tem que dar uma mensagem especial. Essa mensagem é especial. Aleluia. Então essa mensagem é para levar de volta os filhos aos pais pentecostais. Aleluia. Sim. Eles ficam aí com medo. Às vezes eu converso com pastores, ancião na mensagem, e eles ficam com medo de entrar em pontos, de mistérios. Mas nessa era se cumpriu Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Então, se nós cremos, igreja, me ouça, se nós cremos que o irmão Branda é esse mensageiro de Apocalipse 10:7, então nós temos que crer que não pode haver mais nenhum mistério para nós temos que saber de todas as coisas. Não pode ter mais segredo na Bíblia. Agora, um pastor que não quer saber dos mistérios tem medo. Ele está duvidando dessa palavra. Ele prega Apocalipse 10:7, mas não vive. Aleluia. Glória a Deus. O tempo já quase acabou, né? Meu Deus, parece que tem 10 minutos que eu estou falando. Já passou mais de meia hora. Aleluia. Glória a Deus. E então, nesta era, juntamente com essas escrituras, se abre o quarto selo. Mas eu não vou terminar, eu vou deixar só essa porção por hoje. Eu quero que vocês, o que me ouvem, remoam isso que foi dito até aqui. Porque já foi uns 40 minutos, né? Eu não quero trazer uma mensagem muito longa, porque fica mais difícil vocês memorizar. Só essa porção hoje. Remoam, vão remoendo, vão pensando sobre isso. E no próximo escola a gente continua. Nós vamos continuar nessa sétima era. Eu creio que essa sétima era vai ir mais um ou dois cultos ainda. Quero falar bastante sobre ela. Tá bom? Feche os seus olhos, feche sua cabeça. Senhor Deus, que essas verdades abram-se na mente dos meus irmãos que estão presentes e que me ouvem pela internet, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor revele-se a eles e que eles possam ver, Senhor, que esses mistérios, Senhor, estão revelados diante de nós nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, e é esses mistérios, é essas revelações, diz o profeta, que nos dará fé para o arrebatamento, Senhor. Senhor, que possamos crescer na fé nesta manhã, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe meus preciosos irmãos.